Ô, Gilda, como nós temos 6 minutinhos, sabe aquelas duas músicas que estão lá na sala? É uma do Emicida e uma do Gilberto Sim, Gil. Coloca elas para tocar aqui, porque quem não ouviu vai tá, ouvindo. Que aí eu só vou comentar sobre elas. E ai, eu fico com o coração apertado de comentar sobre uma coisa maravilhosa e tá. não Não, mostrar vou, coisa. vou pegar, vou Então, pegar agora. coloca primeiro o Rebento, do Gil, depois o Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, do Emicida. Aí a gente ouve as duas músicas, escutamos, vamos sentir e depois Certo. começamos. Só um minutinho. Fechou. Obrigada, Gilda. Deu certo aí, Gilda? Você quer que eu coloque aqui? Você tá com a tela sua aberta? O meu tá processando aqui para abrir, acho que é a internet que tá lenta. Se você já tiver na sala Tem. virtual, por favor, Tá, peraí. faça isso por gentileza. Ana pediu primeiro qual? A do Emicida. A do Gil. A do Gil. Desculpa, eu me enganei. É porque a do Emicida ficou na cabeça que foi a última que eu falei. Porque Ai, por eu vou isso. trabalhar nessa ordem e ele é o Tá, mestre, né? sim. Só um instante. Rebento, substantivo abstrato, o ato, a criação, seu momento, como uma estrela nova e o seu barato, que só Deus sabe lá no firmamento. Rebento, tudo que nasce é rebento, tudo que brota, que vinga, que medra, rebento raro como flor na pedra, rebento farto como trigo ao vento, outras vezes rebento simplesmente no presente do indicativo, como a corrente de um cão furioso, como as mãos de um lavrador ativo, às vezes mesmo perigosamente, como um acidente em forno radioativo, às vezes só porque fico nervoso, rebento, às vezes somente porque estou vivo, rebento, a reação imediata a cada sensação de abatimento, rebento o coração dizendo bata a cada bofetão do sofrimento, rebento esse trovão dentro da mata e a imensidão do som desse momento.
coração o seu momento, como uma estrela nova e seu barato. Você vai dando uma baixadinha e daí já põe a do Só Deus Emicida. sabe lá no firmamento. E lá vai o mestre continuar. Ô, gente, eu tô fechada aqui minha câmera, peraí. Aí, já tô composta. Bárbara, não tô começando não, viu? Vou te esperar. Aí eu acho, sabe o que nós vamos fazer, Bárbara? Pode 8h10. Vamos começar em ponto, e aí eu peço pra gente pôr, você fica com a Emicida na mão, para dar uma desanuviada no meio da aula, vai ser gostoso. Fechou? Ana, se você preferir, se você quiser aproveitar a música para você começar a aula do seu jeito, também pode, viu? Pode fazer do seu jeito. Não, quero que você faça abertura, inclusive quero te ver. Tá bom, então. Você quer a próxima? Pode tirar esse zoom maravilhoso, luminoso daí. Tá certo. Só um pouquinho, Analisa. Boa noite, gente. Eu tô sempre de câmera fechada aqui, porque tem um monte de criança aqui nessa casa. Hoje tem um pouco menos. Ai, ai. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, todo mundo. Hoje nós vamos começar a nosso último webinário, né, da disciplina de literatura. Essa disciplina que foi uma gostosura de fazer, inspiradora, né, foi a palavra que acho que fica para mim dessas semanas aí que nós estivemos com esses conteúdos, com a professora Ana, é a palavra inspiração, né, a professora Ana, ela faz a gente mergulhar na literatura, ficar bem envolvido, né, com os conteúdos, com a maneira de olhar para a literatura. Então, isso é bem instigante, bem interessante também. Hoje, eu estava mais cedo, né, olhando a preparação que a professora fez, toda uma preparação para a aula de hoje. Aí eu falei, gente, o que ela está aprontando hoje? O que nós vamos ter hoje, então? Então, eu acho que tenho certeza que vai ser mais uma aula muito interessante para todos nós. A professora Ana já deixou um gostinho aí, né, com essa música linda de Gilberto Gil, Rebento, e aí é isso. Bárbara, obrigada. Muito obrigada pela abertura, pelo carinho. Hoje eu estou igualzinho você, tem o Miguel e o primo. Minha sogra veio ficar com ele enquanto eu estou aqui com vocês, meu companheiro saiu. E aí vai ter barulheira. E a gente fica tudo bem, porque é o que é possível. Inclusive esse tem sido, e vocês relatam aqui, que a questão do ruído muitas vezes... E, por outro lado, a questão da não possibilidade de fazer ruído, se quiser cantar, se quiser o que for na escola, né? Isso também tem a ver com esses entraves que vocês colocaram. Eu começo hoje, então, nosso esquema vai ser assim. Eu até fiz um pequeno PowerPoint, não vou mostrar aqui, não, porque ele só tem mesmo o nosso roteiro, vou ler para a gente. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o fórum. Letícia, você já está aí que eu te vi. Depois nós vamos falar sobre Rebento, sobre um trabalho com o Emicida e fechar o nosso encontro de hoje com o Na Minha Pele. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham conseguido visitar o trabalho dos jovens e das jovens que fizeram comigo em Pirapora, né? O resultado que eles trouxeram desse livro, que chama Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Eu coloquei o Lázaro falando um pouquinho, né, para vocês irem ambientando o que seria o tema e o assunto do nosso encontro, um pedaço dele. Letícia, quer a palavra? Deixa eu só contextualizar uma coisa. Ela está aí, aqui. Quando eu li no chat... Boa noite. Oi, Sheila! Sheila. Boa noite. Que bom que você está aqui. Sempre penso no seu pai, viu?
Aqui, Ó. deixa eu falar para vocês. Aí, Letícia, já te dou a palavra. Estávamos em aula e aí então eu vi alguém falou. Para mim é difícil. Quando eu trabalhei com a Conceição Evaristo, eu ouvi muitos comentários racistas e eu fiquei marcada com isso. Falei, espero tocar no assunto. Não toquei no assunto por conta do tempo da nossa aula. Voltei no chat e eu tinha pensado assim: vou falar para esta pessoa que enfrentou essa situação que aprenda uma lição que é a lição, a meu ver, que eu aprendi com o povo negro, com as pessoas, inclusive da minha família, que me rodeiam. A minha família do meu companheiro é negra retinta, o que é uma porcentagem ainda pequena, porque o Brasil fez um trabalho de branqueamento intencional. Então, as pessoas que me rodeiam como família, quando eu penso, eu tenho que aprender algumas atitudes racistas que eu vejo que estão estruturadas em mim, eu procuro ouvi-los. Aí eu falei assim, eu vou conversar com a Letícia, vou ver, vai que a Letícia já enfrentou isso em alguma turma, com alguma coisa, ela pode dar um conselho para essa professora que comentou sobre esse trabalho da Conceição. E a professora era a Letícia. E aí eu pensei, isso também faz parte de uma coisa, sabe, gente? Quando a gente pensa assim, é uma das coisas que eu faço. Quando eu tenho dúvida de como eu posso agir, se o comentário que eu fiz não foi legal, eu pergunto para uma pessoa que é negra, especialmente para uma mulher. A minha amiga Bianca, eu falo com ela, Bianca, quero conversar com você. Coisas sobre aula, sobre o trabalho em escola. E aí, nem sempre Bianca tem que estar querendo falar desse assunto ou estar a par do assunto. Ela não precisa ser a mestre de saber como lidar com o racismo, porque, enfim, a gente está passando por isso. E quem quer está tentando lidar de forma diferente e exterminar esse que é talvez o maior mal da nossa sociedade brasileira, junto com alguns outros apimentados, né, que vem junto, um patriarcado feroz que para as mulheres ainda é muito visceral. Então, eu digo isso porque não necessariamente Letícia vai ter alguma resposta para nós. Inclusive, foi ela que teve a questão, que teve o problema. E eu acho isso muito bom, sabe? Livrar também a pessoa de não ter que falar sempre desse assunto. Viu, Letícia? Eu estou falando porque às vezes eu mesma faço. Não, eu não tenho que sempre pensar que é a Letícia que vai responder algumas questões ou ela que vai saber. Às vezes ela não sabe como lidar. Mas eu ia te perguntar o que você faria. Então, eu quero que você apresente a questão para nós, como foi, né, que você falou do trabalho que começou com os contos da Conceição, e conta como você lidou, a palavra é sua. Mãe. Oi. Boa noite, gente. Eu estava te escrevendo uma mensagem falando que eu precisava sair, mas eu fiz questão de entrar para poder falar, já que a gente já tinha combinado, né? Eu comentei na última aula sobre quando você chegou a comentar com a gente que trabalhar com Conceição Evaristo e com qualquer autor negro dentro de uma escola é um ato de coragem. Eu lembrei da primeira vez que eu tentei trabalhar com autor negro dentro de sala de aula, e foi meu primeiro ano no estado, foi em 2019, quando a autora homenageada das Olimpíadas de Língua Portuguesa era Conceição Evaristo. E aí, Conceição Evaristo é uma mulher completamente fora do padrão, né? Além de ser negra, uma mulher mais idosa, e uma mulher uma negra retinta, uma mulher mais idosa, e uma mulher gorda também. E aí, quando a primeira etapa desse trabalho era apresentar a biografia da autora, e com isso incluía apresentar a Conceição Evaristo, mostrar a foto dela. E aí foi quando eu trabalhei isso com o sexto e sétimo ano, e eu ouvi comentários do sétimo ano em relação à aparência, ao corpo, ao cabelo dela. E aí, para mim, foi um grande espanto, porque era o meu primeiro ano, né? Eu realmente não sabia como agir naquela época. Mas eu soube ali contornar os comentários e mostrar para eles as semelhanças que muitos deles tinham com ela também. E aí comecei a trabalhar isso com muita frequência. Foi logo no início que eu comecei a trabalhar no estado.
E eu comecei a trabalhar essas questões com eles com muito mais frequência, porque eu sabia que é algo que vai me acompanhar durante toda a docência. E aí, quando foi em 2020, eu entrei com Educação para a Cidadania na escola. E aí, com essa disciplina, eu comecei a aproveitar esse espaço para trabalhar muito mais sobre o racismo. E aí isso tem me auxiliado nas aulas de língua portuguesa. Esse ano, no próximo ano, eu não vou trabalhar porque com Educação para a Cidadania, infelizmente. Acho que dei muito trabalho para a escola, porque, como eu disse na semana passada, a escola ela tem uma resistência muito grande para tratar desses assuntos. Eu passei por um episódio também com uma aluna que estava sofrendo racismo. Quando eu fui relatar isso para a supervisora da escola, foi como se eu não pudesse falar que ali dentro estava acontecendo um caso de racismo. Isso causou crise de ansiedade, conflitos. Mas aí ano que vem me tiraram dessa disciplina, acho que por isso, porque eu tenho levado muitas questões para os alunos e eles têm aprendido muito com isso e têm questionado muitas posições dos professores e da escola em relação a isso também. Aí eu acho que foi isso, eu tenho aproveitado todos os espaços que eu tenho para enfrentar essas questões. Acho que é isso sobre. Mas eu queria aproveitar também o espaço para pedir a colaboração de vocês com um trabalho que eu estou fazendo de conclusão de curso de uma pós-supervisão. Porque além de nascer mulher negra, Deus me deu a dádiva de ser uma pessoa LGBT. E aí eu estou fazendo um trabalho sobre a inclusão de famílias homoparentais nas escolas públicas. E gostaria que vocês, colegas que estão aí, professores, compartilhassem as experiências de vocês comigo. Posso deixar o link do formulário da pesquisa aqui no chat e depois também mandar no grupo. E se vocês conhecerem algumas famílias nesse modelo, que puderem também contribuir, esse questionário também as inclui. E aí queria agradecer esse espaço e infelizmente não vou poder continuar na aula, mas depois eu assisto o restante. Letícia, se você puder me chamar depois no chat, eu tenho uma situação que eu não estou. Eu preciso de aprender para ajudar. Eu não vou citar nome. Eu tenho uma aluna que ela se enquadra nesse quadro. Ela me pediu ajuda, é uma aluna que está pedindo socorro. E eu não sei como, eu não estou sabendo como socorrer essa aluna, porque ela precisa de se abrir para a família e ao ponto que eu falo, vai lá e abre, mas eu tenho medo da família vir contra mim. Entendeu? Aí depois, se você puder me chamar no particular. Posso sim. Vou deixar o link no chat, tá, gente? E aí depois eu mando no grupo também. Letícia, obrigada. Sheila, obrigada por você ter conversado, porque esse é o tema que eu quero falar. A gente não sabe exatamente como lidar quando essas questões acontecem, porque lidar com literatura, lidar com questões sociais, como a Letícia está falando dentro da escola dela, incomoda, a ponto dela não pegar mais essa disciplina. Então, e Letícia, é uma dádiva mesmo ter você como uma mulher negra LGBT que pode trazer, inclusive, conhecimento, um olhar, afeto, você é tão respeitosa, gosta de ver outras pessoas indo, falando, indo para frente, participa. Sheila vai ter muito a aprender e eu reitero, então, o pedido dela para a gente poder participar, porque esse é um assunto para ontem, quase tudo está para ontem, mas este especialmente também, eu vou participar, tá? Mas daí na minha lembrança de quando eu tive esses meninos aí de Pirapora, que é muito recente, foi ano passado. Então, uma coisa que eu falei que as duas deixaram o recado que eu gostaria de dar. Quando vocês falam, professora, eu comecei a trabalhar, por exemplo, com a Conceição, nós temos aí um combo, né? A questão do corpo da mulher, da expectativa que ele tem que ser de um jeito, um machismo tremendo, que é estrutural, que esses meninos ou até meninas estão repetindo, e a questão do racismo, e a gente não sabe exatamente como trabalhar. E uma das coisas que eu aprendo com o povo negro, e aprendo ouvindo rap, aprendo ouvindo, é que a gente não está sozinho.
A gente não está sozinha, principalmente. Então, é se juntar e falar como que a gente pode fazer. Aí, talvez não com uma supervisora que não te dá apoio, que não quer assumir que tem racismo na escola. Como é que não tem na escola? Se tem em todos os lugares, dentro da nossa casa e dentro do nosso ser. Se começa no nosso ser. Então, como é que não vai ter dentro da escola? Então, não é com esta mulher que a gente vai fazer parceria. Mas a gente acha. Nós não estamos sozinhas. Então, isso eu aprendo demais com a construção do nosso país. Foi em conjunto que as pessoas conseguiram sobreviver. Foi cantando, tirem-me tudo, mas não me tirem a música. Lembra da Noêmia de Souza falando? Essa sensação de ter grupo, ela é cada vez mais rara hoje em dia. O coletivo parece estar enfraquecido. Mas quando a gente busca, tá lá. E vocês vão achar apoio. Sheila vai achar apoio, principalmente agora que já achou uma. Tá certo? Então, vida longa a nossa coragem de enfrentar questões que a gente não sabe como lidar, porque a gente não sabe. E a literatura, ela estimula, sim, a colocação dos afetos. Ela faz isso porque ela mexe com algumas crenças, ela mexe com algumas ideias fixas, ela nos desloca do pensamento automatizado, inclusive da linguagem. Como é que eu falo português e eu não consigo entender uma coisa que está escrita, se eu sei ler? Eu sei ler, eu sei escrever, eu sei português, e eu não consigo entender aquilo? Isso é incômodo. E aí vocês mencionaram os entraves, né? Um deles, e o principal, eu acho que foi repetido por quase todas as pessoas, é o desinteresse e uma certa, aspas, preguiça de enfrentar um desafio, o desafio do pensar, o desafio da reflexão, da interpretação. Como é que a gente vai estimular vontade? No ensino médio, especialmente, nos anos finais do ensino fundamental, que já vem, às vezes, aquela criança com uma autoestima muitas vezes detonada no aspecto de se sentir inteligente, capaz ou podendo desenvolver aquilo. Então, os entraves que vocês colocaram, assim, eu vivo, e aí se a gente fosse falar dos nossos entraves de adultos, sem tempo, burocracias e tudo, seriam outros. Mas a gente, quando está frente aos jovens, por exemplo, eu trabalhei na pandemia, isso aqui já é uma parte do que nós vamos falar sobre cada trabalho, eu vou hoje apresentar para vocês alguns trabalhos, e aí eu trabalhei, então, nesse modo remoto. Por exemplo, havia piadas no chat, houve um aluno, mas a gente sempre está acompanhada, porque sempre tem quem respeita, quem nos olha. Um aluno que fazia piada, e eu nem entendia que era piada, falou do meu computador, que era velho, antigo, bagulhado, eu não sabia mexer com internet direito, com tecnologia direito. Uma vez mandei as respostas da prova deles, do Forms, todo mundo tirou 10, e eu bobona, gente. Então, assim, aconteceu de tudo. E houve desrespeito, houve cópias, pensa em cópia. Eu dei um trabalho do Emicida, que não havia nada que pudesse mais atraí-los naquele momento. Ele tinha acabado de lançar um documentário que ficou assim, aos 4 ventos, comentando sobre isso, ficou famoso. E aí, e eles copiavam? Adoraram o documentário, mas para fazer o trabalho copiaram. E isso uma parte. Mas a outra parte. Então, os entraves que vocês colocam, eu não tenho mais por onde concordar, mas existe algo, e eu sempre faço essa defesa. As amigas que estão com muita questão de escola falam, procura a Ana Amélia, porque ela defende aluno, e ela dá umas ideias para a gente. Eu tive uma professora que chegou, porque essa turma não olha para a gente, não respeita a gente, não sei o quê. Eu falei, você estava em reunião de professores, estava na sala dos professores, com quanta gente você estava conversando? Eu fui perguntando assim para esta amiga, né? Só estávamos nós duas. Ela falou assim, tá todo mundo falando, os meninos não respeitam nenhuma aula, não respeitam ninguém. Eu falei, já foi picada pelo bichinho, porque a gente também faz um certo clube da Lulu e o clube do Bolinha, para falar de aluno, porque aquela turma, a gente faz, inclusive, um jeito assim de taxar algumas turmas. E aquela vai ter que entrar naquele segundo B, minha filha do céu, aquele menino cala a boca. Então, existem perfis de turmas. Mas eu falei aqui, Bianca, olha, não é a nossa Bianca Mairinque, mas é a minha amiga. Aí eu falei aqui,
vamos olhar para eles de outra forma, você vai ter que fazer alguma coisa, porque ficar assim o ano todo vai ser insuportável. Então, pensa que tem seres humanos como se você estivesse dando aula para mim, e eles estão lá. Não vai funcionar com todos, mas se ela consegue uma parte, metade ou a maioria, ela fica bem acompanhada, e aí muda. É que a gente não pode deixar a maioria no desinteresse completo. Não vai ser o que a gente espera. Porém, é olhar de outra forma, e ela relata, poucas aulas depois, saiu, foi fazer, Bárbara quer falar, já te passo, tá? Foi fazer aulas fora da sala, porque estava assim, insuportável a questão do barulho, ela foi experimentando, e eu falei assim, não tenha medo de se colocar à prova, pode não dar certo, mas pior que isso também não vai ficar. Se colocar à prova é, às vezes, falar, gente, vamos lá, sei lá, em volta de uma árvore e fazer exercício de corpo para ver se vocês relaxam um pouco essa cabeça, vamos respirar, sei lá o quê, para iniciar uma aula. Cada um vai ter uma estrutura, né? Imagina alguém que luta karatê ou alguém que joga capoeira, que pode propor coisas que saiam um pouco para dar um quebra-gelo. Sempre o olhar para quem está conosco. E aí ela diz que é como se fosse mágica, mas não é que ela forma leitores assim, da noite para o dia. E eu quero responder, eu acho que foi Cleonice, estou comentando coisas que vocês pontuaram, que, sabe, Cleonice, a gente parece que não vai ver, na verdade, o retorno. E aí vocês colocam, muitos colocaram, que os que respondem ao texto literário são aqueles que já têm o hábito que vem de casa. Fato. Mas vocês estão falando desses que respondem para nós no texto da Conceição naquele dia. Só que vocês estão plantando semente. Essa imagem foi forte também. Parece que a gente está regando um solo que não tem semente, que não vai crescer. E eu também já tive essa sensação. Eu falo, gente, mas o que é isso? Por onde partir? Mas a absoluta certeza de que somos seres humanos e que todos temos desejo de afeto, desejo de beleza, desejo de entendimento de si. Isso, olha, pode ser uma vida assim sofrida de violência do começo até aquele ponto. Mas essa pessoa tem desejo de beleza, tem desejo de conhecimento de si. E aí pode haver pequenas chaves que são viradas, só que a gente não vai ver. Então, fica parecendo mesmo que só respondem aqueles que já leem em casa. Não se fiem nessa ideia encerrada de que vocês estão falando só para quem não precisa ouvir. Negativo, a gente não sabe onde pode tocar um ser humano e quando que pode eclodir uma semente, um rebento, tá? Então, isso eu queria pontuar. Eu sei que é a realidade, e eu vivo essa realidade também. Muitas vezes, a gente chama assim, parece que é a pessoa que já tem jeito para coisa, que é para a leitura, para a interpretação. Não se fiem nesse entendimento, porque nós lidamos com uma matéria que o fruto não vai ser experimentado por nós. Isso é o lidar com esse certo, aspas, né, com um certo vazio, porque o retorno não é imediato com literatura. Ô, gente, mas não é mesmo. Tanto que a gente não consegue detectar exatamente quando é que o mosquito picou a gente. Parece que sempre a gente atribui a família, a alguma coisa. Mas eu venho de uma família e nem todas nós somos leitoras. E meus pais liam. Mas nem todas, entende? São leitoras. O bicho da literatura pica a gente. E aí eu sei detectar mais ou menos quando. Foi numa aula inaugural do curso de letras que eu fiz por causa de inglês, nem conhecia literatura, assim, literatura a fundo. E uma pessoa declamou um poema do José Régio, que é um poeta português, um negócio lindo, maravilhoso. Diga-me, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Eu falei, gente, eu quero fazer isso, eu quero saber disso, é a única coisa que me interessa na vida. Aquilo impactou de tal maneira que mudou a minha realidade em 1 minuto, e o professor não teve nunca a dimensão de que ele fez isso. Ele não sabe que ele fez isso.
E eu poderia ser uma aluna de letras que teria me tornado uma professora de inglês sem o interesse pela literatura, porque dá para passar pelo curso de letras e optar por linguística, vocês sabem disso, certo? Então, essa crença eu quero dar uma apagada em vocês. A gente consegue, sim, tocar, não há solo sem semente. Só que a gente não vai ver, talvez, o broto. Vamos para o rebento? Bárbara, você quer falar? Eu gostaria, assim, de fazer uns comentários, acrescentar e dar uma sugestão de livro, professora. Boa noite a todos, né? Porque, como vocês estavam falando a respeito de racismo e tudo, e há 2 semanas eu li esse livro aqui, ó, Pequeno Manual Antirracista, ó, Sim, da Djamila da Ribeiro. Djalma Ribeiro. E é um livro perfeito para quem está tentando incluir essa pauta na escola, no trabalho. E, assim, é um livro que te leva a reflexões muito profundas e com, como é que eu posso dizer, um texto muito leve, com palavras fáceis. Eu, por exemplo, já estou começando a criar projetos para trabalhar o ano que vem com os meus terceiros anos, pautados realmente em fazer a leitura mesmo do livro com eles. Xeroca, faz um crimezinho ali, né, de direito autoral e manda cópia para todo mundo. Crimes permitidíssimos. E dá para trabalhar com os alunos. É só uma sugestão mesmo a respeito disso, já que estavam falando a respeito desse assunto e tal. É uma obra que eu acho que pode contribuir bastante para o nosso trabalho em sala de aula. Outra coisa que eu queria falar, quando você, professora, por exemplo, contou sobre o Emicida e tal, em 2019, eu fiz um trabalho sobre o realismo com turmas de 2º ano, que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Como eu estava na dúvida, como inserir realismo, Machado de Assis, textos críticos, difíceis e tal, para uma turminha de zona rural e que não está nem aí para saber o que Machado de Assis pensava da elite burguesa do Rio de Janeiro. Tarará. Aí eu fiz o inverso. Eu pedi para eles trazerem músicas que criticassem a sociedade que eles vivem e o que eles conhecem. Fiz o inverso. E aí, um grupo de alunos, eu dividi por trios, e um grupo de alunos trouxe aquela música Primavera Fascista. Não sei se você conhece. E quando esses meninos trouxeram, e eu pedi para eles apontarem, e eu fui fazendo os apontamentos que o realismo também fazia, como faz na música, esses meninos cresceram os olhos. Caramba! Antigamente faziam críticas assim e tal, e esses meninos se interessaram pelo realismo. Então, eu acho que se a gente tiver, às vezes, uma ousadia, fazer um movimento inverso e caminhar pelas margens, eu vou usar o termo margem porque realmente é uma cultura muito marginalizada, a gente consegue atingir esses meninos e fazer o bichinho da literatura picar. Eu tive uma experiência muito positiva com essa metodologia que eu fiz. É só para compartilhar, porque dá certo, professora. Ô, Bárbara, eu estou emocionada porque daí eu li a Cimeia e com o que você fala, porque a aula de hoje é isso. A gente tem que detectar entrave, a gente sabe que a maré não está para peixe, inclusive no tempo. Vocês falaram o tempo da literatura. Gente, isso aqui, que vergonha é você colocar redação, literatura e língua portuguesa, tudo na mesma balaia para a mesma professora. Entende? Então você tem que, assim, saber de gramática, a estrutura toda do Enem, como ensinar isso, pensando no ensino médio, né? Como ensinar isso e ainda ter um deleite maravilhoso lá com a literatura. Então, vejam, não está para peixe a nossa maré. Porém, quando a gente olha e tem ser humano ali, faz como a Bárbara fez. Bárbara, esse exemplo é maravilhoso. É o que eu vou propor agora. A gente detectou entrave, mas vamos falar o que já deu certo? Porque dá. Porque lidar com o ser humano é criativo, é novo. E não tem... Você mesma que falou, Cimeia, das faltas, né, das ausências de livro, de estrutura, tudo verdade, mas nada é maior do que quando o encontro é humano, verdadeiro, porque é criativo, porque ali tem rebento. Alguma coisa acontece. A Bárbara não consegue nem avaliar, talvez, exatamente a potência da extensão disso, porque a gente não tem palavra mesmo para avaliar. Você não sabe. E você não sabe como vai reverberar pela vida toda, tá? Eu não estou falando de brincadeira, não. Aqui, você trabalhou... Ai, Jaqueline, que bom! Jaqueline, depois, no fim, você poderia comentar. Eu vou mostrar o trabalho sobre o amarelo do Emicida, tá? Cimeia,
Você pulava na sala. Então, tá vendo? Você apresenta Caetano por meio do que eles conhecem. Isso é maravilhoso. Sheila, deixa eu te deixar falar daqui a pouco. Pode? Tá. Sabe por quê? Não, bora, Sheila, porque às vezes vai perder o tom e é agora que tem que vir. Tá fechado. Desculpa. Você citou, e às vezes até te atrapalha depois, não é o mesmo assunto. Você citou aí com relação a colocar português, redação, linguística, tudo no mesmo balaio para um professor. O novo ensino médio agora, a estrutura do novo ensino médio, ele veio desmembrando essas matérias. Pelo menos a minha escola, né, a escola onde eu estou, fez a opção de uma disciplina de redação e uma de preparação de Enem. Gente, como que isso foi válido para os meninos, porque tem um momento que é só redação, o quanto eles cresceram nesse momento que é só redação. E também que eu estou ministrando essa aula, o quanto que eu cresci também, porque eu ficava assim me dividindo, meio que quase que louca, né? Um momento eu estou dando aula de redação, outro momento eu tenho que saber tudo de gramática, outro de literatura, para nesse universo de 50 minutos, né, de aula. É isso aí que eu queria te falar, que agora, com essa estrutura do novo ensino médio, está dando essa oportunidade, está oportunizando, não é tudo lindo, não, tá? Tem algumas coisas que não são perfeitas, mas pelo menos nessa parte aí eu acho que foi válida. Eu também achei uma boa mudança, e especialmente para nós que somos da linguagem e da parte de literatura, porque sempre quando vai tirar tempo, tem que fazer, dedicar para o Enem, a gente tira da literatura. Tem que dedicar não sei o quê, daí você tira das artes. Tem que ensaiar para não sei o quê. Aí você tira de aula de educação física, que não tem que tirar nunca, sabe assim? Isso. Então, a gente está à margem, viu? Não tenha medo de dizer assim, não, que falou Bárbara antes, né? Acho que a Bárbara que estava falando. É à margem mesmo, estamos. Mas vocês não têm noção como as bordas é o que compõe o recheio. E é a gente que contorna nesse sentido, porque a linguagem contorna tudo. Quando ela tem o advento da beleza, que acontece na literatura, da beleza eu não digo de ser lindo e falar coisas lindas, não. É quando ela é trabalhada para tocar o ser. Aí sim, você sabe que aquela margem vai ser o centro, ainda que a gente não seja visto como centro. Então, eu quero trazer para vocês, eu não desisto da nossa diva que está presente para nós agora. Eu sei que vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando eu falo que a gente pega um texto, por exemplo, aquele do Vinícius, que poderia ter sido respondido sem o texto. Quase todas as questões que eu apresentei para vocês na aula anterior poderiam ter sido respondidas sem a leitura do texto. E vocês pontuam isso. A leitura é o ponto frágil da nossa sociedade e é o que a gente pensa, como é que eu posso instigar? Pensa no portal. E deixa a linguagem fazer o efeito dela dentro dos seres. Vai fazer, talvez a gente não veja, mas vai fazer. E pode ser que tenha mais de 2 ou 3, que a gente se contenta com 2 ou 3, não vamos contentar com 2 ou 3, não. Vamos falar, eu quero pelo menos metade, atento, saboreando, sentindo, porque se você entra pela linguagem, com certeza os passos podem ser mais longos e também mais profundos. Só que eu sei que não é fácil lidar com o celular, eu vejo isso com um menino de 6 anos aqui em casa. Aí estamos lá com o rebento. Vejam como que eu propus. Eu tinha uma ideia, eu precisava trabalhar verbo com eles. E eu estou assim ouvindo. Nossa, gente, na verdade, classes de palavras. Alex, você vê, a gente não tem medo da língua. Até eu chamei isso da linguagem literária para a língua. Não tem problema nenhum eu ver a estrutura da língua. O que eu não posso é deixar um Gil de lado. Esse é uma diva mesmo. Então, eu pus lá, passos, tem a música, né? Vocês ouviram? Eu espero mesmo que vocês tenham ouvido, atentado assim para as palavras, ou já tenham conhecido. Passos para atribuição de sentido. Aí a gente sempre parte de onde partiu Bárbara. Sempre parte deles, assim, do mais livre que seja, do entendimento. Quais palavras você não conhece? Procure seus significados e veja
se os versos onde elas estão fazem sentido. Porque às vezes a gente procura uma palavra no dicionário, continua não entendendo, bota lá no verso e não sabe o que aquele verso diz. 2, mesmo conhecendo o significado das palavras do texto, há alguma frase que você não compreendeu? Então você deixa a pessoa falar, não sei, e muita gente não sabe. Ela entende o português e ela não entende o significado. Aí eles tacavam lá as frases que não entenderam. Daí, leia os versos de 1 a 8, porque está bem dividido assim. Ele trabalha com substantivo, primeiro, rebento, depois ele trabalha com o verbo rebentar. Genial. A estrutura do texto, né? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa comigo. Não, né? Se alguém quiser falar, fala por som, porque daí eu paro, tá? Qualquer coisa a gente avisa também, Ana Amélia, pode ficar tranquila. Tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, eu coloquei, então, leia os versos de 1 a 8. Qual o significado da palavra rebento? E lá foram eles. Procuraram, às vezes, no dicionário, uns 10 copiaram, mas eu tenho 33, tenho 35, 10 copiaram um do outro. Mas teve gente que colocou assim, para a palavra rebento, ali eu já percebo quem são. Porque eu já vejo que tinha poesia quando foi descrever uma palavra. Eu falei, eu vou guardar o nome dessa daqui que ela vai me ajudar. Porque lembra o que é formar grupo, formar companheiro? Na aula a gente fica assim, doido para já perceber quem é que vai ser os nossos aliados e aliadas. Então, eu já sei aqui. Falei, esse aqui não está interessado com nada. Só escreve assim para fazer a tarefa. Aí, como é dito no verso 1, rebento é um substantivo. Que função o substantivo rebento tem nos versos de 1 a 8? Não é função, eu mudei essa palavra. Que significado? Eu não lembro como é que eu mudei isso aqui, mas para eles entenderem, porque essa questão deu problema lá. Mas eu queria que eles me dissessem o que tem um verbo do lado, né? E qual que é a significação desse rebento em cada um dos versos que ele aparece. Porque ali ele é um broto, na outra ele é um neném, na outra ele é... Entende? Eu queria que eles falassem um sinônimo para o rebento, que está aparecendo no texto. E aí é isso mesmo, não era a função, era qual é um sinônimo para esse substantivo, alguma coisa assim. Eu mudei essa, porque a gente vai melhorando, né? E aí, eu perguntei, o que você entende pelos versos? Rebento raro como flor na pedra, rebento farto como trigo ao vento. Isso. Depois, leia os versos de 9 a 22. Qual mudança há na palavra rebento? Aí tinha que perceber, porque não quer mais dizer neném, não quer mais dizer flor, não quer mais dizer broto, não é mais trigo, não é mais nada dessas palavras. Então, eles tinham que falar, o que aconteceu do 9 ao 22 que a palavra mudou? Ali está querendo dizer que ele explode, está querendo dizer que ele fica bravo. Qualquer coisa que eles colocassem aqui, que trouxesse a ideia para para essa ação de estourar, né? Em muitos sentidos que ele traz essa ação de estouro, de rebentar, aí estava beleza. Você vê que está construindo na cabecinha deles, na cabeçona, às vezes, que tem uns de cabeça muito dura, ele está construindo ali, como que funciona o substantivo? Ele está no nome, no lugar do neném, está no lugar de uma planta, está falando daquilo que é um broto, e depois muda o jeito que se comporta na frase, mas a gente não fala nada disso ainda. Aí no verso 15, às vezes, só porque fico nervoso, rebento. O que quer dizer a palavra rebento? Aí eles falavam, explode, falaram, essa daqui eles pegaram rápido. Só que achei legal, porque o Gil trabalha daí num nível muito sutil, né? Num nível subjetivo do rebentar, que é do nervosismo. Não é um explodir que dá para ver. Às vezes dá, se a pessoa, né, tiver um afã de um arroubo violento, você vai ver ela arrebentando, mas ela pode ficar nervosa e rebentar internamente, por exemplo. Aí eu coloquei a 8 ali, considerando as duas funções de rebento, ali sim é função mesmo, né? Estava o substantivo e o verbo, que foram registradas acima, aponte a afinidade de significado que existe entre elas. Essa foi dificílima, eu tive pouquíssimos que colocaram, que é essa coisa do broto, de nascer. Quando nasce, a gente rebenta. Até tem aquele meu guri,
Quando nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar, já foi nascendo com cara de fome, não tinha nem nome para lhe dar. E aí, essa ideia, né, do nenê que brota para fora, ele explode para fora do ventre, da planta que fura a terra, ela explode a terra. Tem um princípio parecido do verbo e do substantivo. Alguns chegaram por conta e risco deles. Como é que eu lido com isso? Na aula seguinte, eu trazia o que eles apresentaram. E eu colocava sem nomes, eu evitava expô-los. Se o texto era muito ruim, eu dava uma modificada. Se o texto não fosse muito ruim, eu deixava do jeitinho que estava e eu aproveitava para falar: ô, galera, aqui tem crase, lembra disso, feminino, e o a, parará, rapidão. Só um comentário, eu nem clicava ali no texto. E eu deixava o texto do jeitinho que eles escreviam, e elas, e eu apresentava para a turma. E aí eles falavam: ô, rapaz, esse povo de 15 anos está escrevendo bem. Eles gostavam de ver textos uns dos outros. Eu não trazia nunca para colocar defeito. Então, eu sempre trazia para falar, mas não era que era uma coisa certa, é que eu sempre trazia para gerar discussão, para conversar, para ver o que nós vamos tirar de ideia do que essa pessoa quis dizer. E aí eu comentei com eles que essa era a minha estratégia de aula, e foi a minha estratégia sempre, e todo mundo falou: não, tudo bem. Aí eu não mostrava, foi o fulano que escreveu, foi assim, nada disso. A gente tem aqui ideias, não estamos falando de pessoas, é ideia. E olha isso que beleza, eu quero que vocês vejam essa aqui, ó. Tá compartilhando essa tela? Deixa eu olhar. Tá sim, Ana. Já mudou. Maravilha. Aí, ó, eu quero essa aqui, ó. Entendo que mesmo o surgimento de uma nova vida sendo algo que se tornou comum, como o trigo, né? Ele ainda possui a beleza e a profundidade com a raridade de uma flor botar uma pedra. Porque eu trouxe para vocês só esse rebento raro como flor na pedra e o rebento farto como trigo ao vento. Olha essa aqui. Se eu não pego e anoto o nome dessa aluna e falo: gente, ela é minha companheira de viagem. Olha só. O primeiro verso, e eu às vezes dou título, vou falando: ó, gente, aqui passou para um outro nível, a gente leu o texto num nível, essa pessoa já foi para uma interpretação subjetiva, vamos ler? Aí a gente lê. O primeiro verso traz a ideia de raro, precário, não abundante, que é flor na pedra. Ao contrário do trigo ao vento. Em o nascimento é tão pequeno, solitário, como se fosse o último fio de esperança. Já o trigo ao vento é um nascimento em larga escala, há tantos e tantos que é quase impossível de contar, ao contrário de uma planta nascendo numa pedra, dando ali o significado amplo de raridade, de ser extraordinário, por ser um triste nascimento. Eu vejo o primeiro verso como um nascimento de protesto, luta contra as dificuldades da vida. E o trigo, ó, uma virgulona lá onde não estava, e o trigo ao vento, a beleza do universo refletido em um conjunto de dançarinos sincronizados e harmônicos, seres vivos, sem pensamentos, no caso, não é o trigo, mas ensaiados pelo vento, o clima. Ó, 16 anos de idade, porque esse daqui foi segundo ano do ensino médio. E aparece, e isso surge. Então, ela trazer essa coisa que é da raridade, de brotar como um protesto, a gente nasce, a gente vive, quase que eu posso puxar ali o João Cabral de Melo Neto, né, Morte e Vida Severina, posso puxar também dessa fartura que a natureza tem, que muitas escolas literárias aproveitaram. Daqui, meu filho, dá muitas garrinhas. Vocês lembraram também da Flor do Drummond? E aí eu trago. Só que a gente não está estudando Drummond, não é de propósito, é que surgiu. É que essa pessoa me deu de graça a interpretação de uma flor na pedra como uma crítica social de nascer a qualquer custo, mesmo na pobreza, na miséria, e a gente lá vai nascendo. E eles falam: gente, uma flor, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Oh, isso é tão bonito. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, façam um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. E aqui, por que saiu da amiga
Ninguém sabia quem era amiga, eu sabia. Mas porque saiu de um discurso que vinha deles, de um jeito que eles entendiam, eu entrei no Drummond e não fiquei muito. Mas um aluno falou, professora, eu quase chorei lendo esse texto. Mas esse aluno não era leitor, não. É porque tem uma hora que você não sabe que horas que vai tocar ou não naquela pessoa. Mas esse poema é belíssimo. E aí essa aluna é que deu a deixa. Eu não ia ensinar Drummond nada, mas não posso perder isso. Não posso perder a raridade de uma flor nascendo. Aí lá vamos nós. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu trabalhei com verbo no duro. Aqui, ó, atividade 2, língua portuguesa, verbo. Depois, a gente falou da vida do Gil, da biografia do Gil, porque ele perdeu um filho, e tem um verso ali que é tão assim, que a gente fala para o coração bater mesmo sofrendo, sabe? E falamos muito do rebento. Depois eu entrei com verbo, que eu tinha que trabalhar verbo e mais 3, 4 classes gramaticais, porque eu faço minhas escolhas mediante o tempo que a gente tem. Aí eu falo, eu posso deixar qualquer coisa de fora, eu só não deixo o Enem fora do 3º ano. Todas as outras coisas eu negocio para que o texto literário tenha espaço. Aí eu trabalhei lá com as classes que eu precisava e fiz um trabalho que tinha tirinha, tudo. Eu tento que o exercício seja interessante, mas é exercício, entendeu? Então chega uma hora que a gente trabalha sem medo de ser feliz. É uma delícia entender a nossa própria língua. Agora quero saber de vocês, se vocês querem comentar qualquer coisa sobre rebento, porque eu vou passar para o Emicida. Cleonice, essa aluna é poeta, sem dúvida nenhuma. Vou seguir, tá bom? Então, nós estamos com o amarelo. Quem que trabalhou com o amarelo? Deixa eu olhar, não foi a Bárbara? Jaqueline trabalhou. Jaqueline, se quiser comentar, estamos juntas. Eu só pedi para assistirem. Foi um trabalho feito num recesso. Tinha que fazer coisas no recesso, porque é um tempo muito exíguo de aula, pandemia, o mundo daquele jeito. Aí eu falei, nossa, precisa ser algo que possa tocá-los. Então, vamos lá, que eu peguei só da tradição, da contemporaneidade à tradição, mais ou menos o que a Bárbara fala, partir deles para levar a algum lugar que pudesse ampliar o repertório literário deles, né? E das meninas também. Eu falo deles, toda vez que eu penso em menina, eu falo, não, deles e delas. Então, vamos lá. Aí, estamos lá com o Emicida, amarelo. Eu fiz uma avaliação para eles sobre o documentário totalmente sociológica, pensando como que esse documentário dialoga com a realidade que eles estão inseridos. Eu vou comentar aqui a primeira e uma outra mais abaixo. Escreva sobre suas impressões com relação ao documentário. Dê a sua opinião, como se fosse fazer um comentário para um site, uma revista. Fique à vontade para colocar suas ideias com liberdade, dialogando com as proposições feitas por Emicida. Aqui falando gostei, não gostei, do jeito que quiserem. Então, como é que eu corrijo uma questão dessa? Eu posso chamar de lado e falar que não estou conseguindo nem compreender algo que é tão particular seu. Portanto, vamos tentar melhorar um pouquinho essa escrita nesses aspectos, se for possível dar retorno assim. Se não, a gente aceita essa questão, sabe? O que vem. Aí eu comentei sobre cada ponto, a importância de ser no municipal, peguei alguns temas do documentário e fui comentando. Aqui, por exemplo, a influência do rap, né, que ele fala do samba, muitas pessoas não se ligaram ali. Aí eu queria ver a 4. O rap, em sua história, tem sido um estilo de música marcado por um aspecto bastante masculino, por vezes até machista. O público de rap, em sua maioria, também é formado por homens, mas isso tem mudado, cena que vem se transformando nos últimos tempos. Comente a presença das cantoras Maju e Pablo Vittar numa das canções mais emblemáticas de Amarelo. Isso daqui não tem no Google, eles podem morrer de dar Google, que eles não vão achar resposta lá, sabe? Porque eu queria que eles pensassem, qual é o recado de você ter 2 mulheres LGBTQIA+, lá cantando com eles, com ele, né, e com o grupo todo. E aí eles têm que pensar, não tem como não sair da casinha e falar, gente, eu tenho que dizer alguma coisa sobre isso. Teve gente que copiou? Teve, até sobre o trabalho do Emicida, você acredita?
Agora chegou uma parte, eu falei, bom, eu fiz um trabalho que não tá, que a diva ficou ausente, vocês viram? Teve diva ausente aí, porque eu só tô falando negócio de sociedade. E liga o documentário ali, liga o documentário com o samba, e liga isso e liga aquilo. E cadê a nossa diva? Aí eu peguei uma música, que é Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, e fiz uma interpretação com eles. Aí eu entrei na diva presente. E eu vou comentar sobre duas questões. Olha como eu faço da contemporaneidade para a tradição. Com esta música, que eu acho muito... Peraí, eu falei de Metrópolis e Necrópolis, usei os termos mesmo da música, né? Eu trabalhei com a música. Aí eu coloquei aqui, ó, a 8. Existe uma forma poética japonesa do século 17 chamada haikai. Ah, é do século 16, viu? Pode até olhar, dá um Google aí para vocês verem, que está em PDF, não vou mudar. Chamada haikai, haiku, ou em português, haikai, né? Que a gente chama assim, e o Paulo Leminski chama haikwases. Eu acho isso sensacional, porque é um verso tão pequenininho que você dá a ideia, mas você não deixa a ideia toda, né? É haikwases. Ele dizia que ele fazia haikwases. E aí eu coloquei os haikais do Basho, tá? Leiam os haikais do tradicional poeta Basho. Coloquei lá. Ao sol da manhã, uma gota de orvalho, precioso diamante. Aí, enfim, coloquei alguns haikus para eles lerem. 3 noites vi a lua cheia no céu sem nuvens. Ô, gente, mas tem tanta coisa bonita. Conchinhas e pétalas dançando, misturadas, rolando nas ondas. Aí lá foi. Então, viram o Basho 200 anos para trás, leram, ok. Agora considere os versos de Emicida. Crianças, risos e janelas, nas namoradeiras, tranças, chitas amarelas, o vermelho das telhas, o luzir das centelhas, estrela, lua, vagalume, siriris brincando de cardume, fogueira traz histórias, a reviver as memórias, Noêmia de Souza chamava de lume, aí aparece a Noêmia de Souza. Então, eu coloquei pedacinhos do Emicida, aí eu disse, certamente os versos de Emicida não são haikais, nessa música não são. No entanto, existe uma semelhança no modo de olhar para as coisas do mundo, que faz com que esses versos do rapper brasileiro de 2020 nos transporte para o século XVI e nos faça pensar em Basho. Qual seria esse modo de olhar para as coisas do mundo? Isso não está no Google. Eles podem morrer de dar um Google lá que eles não vão achar. Vai ter que pensar. E isso eu peguei e eu entrei na língua, porque eles têm que pegar para dar um exemplo. Eles olham, eles leem. O que o Emicida está falando de telhado vermelho, meu Deus do céu? Vamos ver, então, como que ficou abordado? Deixa eu ver o Emicida e o Basho. 9 horas, tá legal. Deixa eu ver vocês. Tá tudo bem aí? Mudou a tela? Não mudou. Ainda não apareceu. Não apareceu a imagem ainda não. Então, peraí que eu vou ver o que eu posso Apareceu fazer para aparecer. Apareceu aqui, Ana. Ah, ótimo. Era só clicar. Aí, veja comentários. Escrevem o que querem. Então, do tamanho que querem também. Não pedir linha. Às vezes eu peço 10 linhas, 20 linhas. Vistas, eventos circundantes e movimentos repetitivos transmitem a sensação de um novo começo. Achei um pouco poeta esse aqui. Nosso campo de visão é extremamente fechado a aquilo. Gente, não dá para perder a oportunidade aqui. Então, você comenta. E depois eu posso mostrar, e já fiz isso, eu mostro o texto corrigido. Aquilo que nos é obrigação. E buscamos sempre distrações em coisas mais complexas. Mas, às vezes, olhar a forma de como o mundo ao redor já pode ser uma distração. A natureza é extremamente complexa e observá-la é muito encantadora, é muito encantador. Às vezes, olhar ao redor já é o suficiente para abrir a mente. Comentou. E eu aceitei. Oi, eu gostei dessa aqui, trouxe para vocês. A visão de mundo mostrada nas melodias nos estimula a dar valor a cada momento com a intensidade que ele merece. Analisar cada pequena coisa que acontece ao nosso redor, como um cair de uma folha e uma criança brincando na rua,
a nos conectar com o mundo no qual estamos inseridos e os seres que nele habitam, e o mundo que estamos inseridos e os seres que nele habitam. E o mais importante, entender que, igual ao ciclo da natureza, cada coisa em nossa vida ocorre no momento certo. Ou seja, aqui existe uma transposição da linguagem literária que foi instigada para que eles pudessem entrar dentro e um entendimento que essa pessoa fala da própria vida. Então, tudo ocorre no momento certo, com certeza um ansioso em pandemia, sem poder malemar namorar, está falando para ele. Ele está elaborando a própria vida. Ainda que ele não diga, eu fiz isso ou fiz aquilo. Percebam que essa passagem da língua para a nossa própria língua, para o nosso jeito de dizer, é tão bonito de ver acontecer. Não acontece com todo mundo, nem com todas as nossas alunas e alunos, mas elas vêm. Aí tá. Vou ouvir vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria do Emicida. Deixa eu só voltar aqui nele. Depois a gente trabalhou com a Noêmia de Souza, como eu pedi para vocês, né? Eles não fizeram no Padlet da mesma forma, mas eles pesquisaram e colocaram os seus poemas favoritos. Daí, pronto. Eu vou deixar só essa questão aqui, porque agora a gente vai finalizar, nós estamos caminhando para o nosso final. Então, eu vou contar para vocês o contexto de trabalho com Na Minha Pele, que é do Lázaro Ramos. Vocês viram, vocês conhecem provavelmente esse livro, com certeza alguém já trabalhou, não sei se já leu, mas já ouviu falar que uma professora trabalhou, alguma coisa assim. Então, por exemplo, a Letícia, que enfrentou um problema desses, que pode inclusive ser, ela vai pensar depois, né? A gente pensa em tudo. Talvez Conceição Evaristo seja demais para aquele ano, mas eu não acredito que seja isso, né? Ela estava sendo laureada e tudo, então era um assunto para se tratar. Mas tá. Aí, acho os radicais muito visuais, Bárbara, eu também. Dá para trabalhar muita coisa com isso. E aí você traz essa linguagem que é de uma tradição japonesa e faz com que eles entrem nela por meio do Emicida. E isso a gente pode fazer o tempo todo, porque, né, tem passado e presente misturado. E esse livro, então, foi trabalhado desta forma. Eu tinha um planejamento. Eu precisava, em muito pouco tempo, primeiro ano do ensino médio, tá? 14 aninhos, chegando para 15 ali. Chegam alguns com 15 já. 15 Aí eu precisava, em muito pouco tempo, ter algumas demandas gramaticais, tinha algumas coisas que eu tinha que trabalhar, principalmente, que bom, Franciene, saber. Jaqueline e Franciene, se quiserem comentar, são muito bem-vindas, tá? Assim que eu amarrar essa apresentação de como foi feito. Eu falei para vocês que ia ter a parte do planejamento, da metodologia, e daí dos resultados, né? E da minha apreciação, porque é muito importante dar retorno. Nem sempre é possível do jeito que a gente gostaria, mas algum retorno é importante. Então, eu precisava trabalhar com gêneros textuais, e eu estava determinada a trabalhar com literatura e literatura negra. Eu tinha alguns recortes para fazer, né? Que eu mesma me propus a fazer. Falei, então eu vou trabalhar com um livro, trabalhei um pouco com a Cecília, trabalhei textos soltos, mas nós tivemos um livro norte. Foram 3 meses. Desde o primeiro encontro, eu já trouxe o nosso livro, que ia ser o fio. Eu até chamei ele o nosso fio literário. Esse foi o fio literário do trabalho. Aí, o que eu fazia? A minha metodologia de abordagem do livro. Eu abria o livro, porque eu vi que muitas falaram que tem um momento em que cada um lê e compartilha o que leu, né? Eu sabia que eles não iam fazer isso aqui, online, que esse modelo virtual representa um significativo afastamento. Só que quando alguém lê para a gente, determinantemente a parada, a interesse, a presença muda. Aí, então, eu abri e eu li o livro para eles. Eu avisava qual página. Eu dividi o livro nos meses. Eu não li o livro inteirinho, mas eu lia partes do livro. Eu li assim,
eu lia para mim, para ver se dava uns 10 minutos, todo início de aula. Eu falava, a gente teve até umas brincadeiras que era o momento purpurina. Eu fazia o meu momento purpurina e eles faziam o deles, que me traziam poemas, textos. Então, eu efetivamente lia. Não importa que eles já tenham lido. Mas quando você ouve, você fala, gente, eu estou gostando do que ele está falando. Que às vezes, na solidão, naquele momento, você vai olhar no celular e o livro já foi. Aí eu dividi o livro desta forma. Ali era da página 5 a 10, depois eu pulava, ia da 30 a 38 e lia. Daí eu pulava, ia da 50 a 57, até que eu li a parte final. Quando a gente foi amarrar o livro para poder dar o passo para fazer o trabalho. Então, ficamos alguns meses ali, né? Eu lendo. Então, tinha esse momento purpurina inicial, que a gente se encontrava, e eles só ouviam, eu não cobrava nada. Nada. Só que eles queriam falar. Isso é que era curioso. Alguém falou isso, que fez um trabalho. Foi Cleonice, será? Eu não me lembro quem falou. Eu só falei da Conceição, da Maria, do texto do conto, e eles foram ler por conta. E eu também não pedia para que eles comentassem. O que vocês acharam dessa parte? Nada. Eu sempre falei, gente, a voz e a vez está aberta. O chat está aberto. E E depois que eu terminava a leitura, eu ia olhar, assim, tinha um comentário. Eu falava até besteira, achei foda essa parte. E falava o que eles queriam. Estava liberado falar, só comentar. Beleza, essa foi a metodologia de abordagem do livro. Ou seja, a diva estava presente, a linguagem fez parte. Eles ouviram, é tão bom alguém contar coisa pra gente. Ouvir. Aí, 9 e 10. Agora que é o nosso encerramento, caminhando, né? Eu quero terminar com vocês. E aí, eu propus isso que está aqui na tela. Propostas para fazer o texto voar. Ou seja, eu tinha que trabalhar com os gêneros, eu ofereci para eles alguns gêneros, vejam só, esses gêneros aqui, ó. Falei que era para o texto que a gente poderia ter formas, né, de expressar o que a gente leu e pensou, e a ideia é que eu instigasse, eu tenho um objetivo, e todo mundo tinha que ter esse objetivo junto, instigar o meu vizinho a ler na minha pele. Eu tinha que fazer com que a pessoa quisesse ler o livro. E aí, alguém quer falar? Depois eu posso falar, professora? Claramente, sim. Deixa eu só ver, deixa eu te ver. Quem pediu? Franciene, com certeza. Isso. E aí, pessoal e Franciene, eu propus estes gêneros, porque eu tinha que abordar essa temática. Eu não ia ficar explicando o gênero, porque eu acho que tem menos efetividade quando eu explico antes. Eu já faço a coisa, sempre eu faço assim. Eu faço a coisa e daí eu pergunto: o que está presente nesse gênero? E aí eles trouxeram, e cada um escolheu. Também não escolhi para grupo nenhum, não. Só que tinha uma tabela. Se tivesse 5 listas, alguns iam ter que mudar de lista para poema. Mas engraçado é que eles foram meio que se dividindo, viram que já tinha poema, o outro pegou relato, o outro pegou lista, o outro quis fazer vídeo. Então tinha gente muito boa de edição de vídeo, então eles já foram direto para o vídeo. Vamos dizer que ficaram 2 ou 3 vídeos por turma, 2 grupos juntos. 4 pessoas num grupo, 4 ou 5. Então, foi um trabalho que dá uma leveza para fazer, se você pensar que eu tenho 4 pessoas para fazer comigo. Eu escolho o que eu vou escrever, o tema, né? O gênero que eu vou abordar. Mas eles leram o livro, tinha que pensar no livro. Para fazer a lista era mais difícil, porque tinha que saber página a página quais são as dicas que o Lázaro Ramos dá. E aí, então, eu vou mostrar esses 2 e passo para a Franciene. Olha o que eles apresentaram como uma possibilidade de fazer o texto voar. Eu vou dizer para vocês, se vocês não iam gostar de ler, um livro que uma adolescente entendeu isso do livro, que ela trouxe, elas trouxeram isso do livro. Na minha pele, carrego a pluralidade da vida. Na minha pele, carrego a história da cor incompreendida. Na minha pele, carrego o suor derramado, o preconceito enraizado, a ameaça velada, a dignidade devastada.
na minha pele, carrego minha luta constante de ir ao lugar onde meu sonho possa me levar. Na minha pele carrego o lugar onde querem que eu esteja e o que querem que eu seja, onde eu não posso me encontrar, onde eu não possa me encontrar. A minha pele me reveste, casca grossa que me protege, cheia de história, ela se perde com luta, cheia de história, ela se perde, com luta, ela se reveste. Minha pele me acusa, me reprime, me exclui. Sou herança de uma humanidade ignorante, embebida na violência torturante. Eu não sou a minha pele, eu não sou uma herança maldita. Eu sou além da minha cor, eu sou o meu sonho, eu sei o meu lugar, eu sei onde eu quero estar. Minha pele me empodera. E assim, esse texto foi construído só por meninas, juntas, e eu fiquei esperando a virada do texto, até comentei isso, que é muito importante a gente dar retorno. Eu falei, gente, eu estou esperando a virada, e veio. Elas falaram, eu vou falar que tem história, que tem dor, mas eu não sou só essa linhagem de dor. Eu tenho luta, eu sei sobreviver, é lindo, é lindo. São 15 anos, isso também não foi copiado. Elas trouxeram, eu não sei quem escreve poesia naquela turma, mas ao oferecer opções, a pessoa que quer, ela vai atrás. Então, foi muito tocante mesmo, eu até chorei lendo isso. E um outro, para vocês verem que distinção de produção de texto, mas olha que trabalho bem feito esse outro, que é uma lista, que é um dos gêneros, né, que chama lá injuntivo, faz parte do texto injuntivo, um saco esse nome, porque eles nunca lembram, isso cai no Enem pra caramba. Então, enfim, eu falei, façam uma lista e depois eu falei o nome, vocês gravem esse nome, seus desgramos, que não é tão difícil assim também, injuntivo. Aí eles colocaram uma apresentação do livro, né, que é o do escritor e tudo. Depois, indicações do livro. Gente, isso é um prato cheio, eu vou publicar para vocês, tá? Para quem for trabalhar com o livro, olha aqui, tudo que o Lázaro Ramos indica, porque um dos objetivos dele era fazer com que fosse também um lugar de referências do povo negro, referência da arte preta no Brasil, e ele fez isso no livro. Então, aos livros que estão indicados, séries e filmes, Quirico, Doutora Brinquedos. Eu comecei a assistir Doutora Brinquedos com meu filho por causa desse livro. A Princesa e o Sapo, a Caverna do Dragão. Olha lá as obras. Mais livros. Há um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, Ele Ama de Paixão. Filmes e séries, peças de teatro. Que lindo a gente poder acionar esse ambiente da arte também. Programas televisionados, internet e outros, e com páginas. Vocês estão vendo aí, né? Página 58, mole para nós, a gente quer trabalhar com alguma coisa, você vai lá, pum, e vê o que está se falando sobre esse assunto. A música, zero, conheci, e eu sou apaixonadíssima pela Lineker, eu agradeço para sempre o Lázaro Ramos, que me mostrou essa música zero. Eu conheci pelo livro dele, então está funcionando essa coisa de propagar a arte negra, você acaba conhecendo mais. Afrontamento, da Tássia Reis. E ali tem a Mandúmia Linda, belíssima, do Emicida e Afins, né, da Drick Barbosa, é uma mulher maravilhosa, uma rapper. E aqui, pessoas importantes. Olha aqui que eles colocam, gente, quem é e o que fez, né? Bacana, não é demais? Você vê que eles criaram... Não, tudo bem, não precisa exigir que eles tenham uma dissertação, que escreva sobre o livro. Fizeram a lista, mas deu trabalho, foi atrás, viu que página e mais. Aprenderam cada uma coisa. Cada indicação dessa foi aprendida por eles e por elas, entende? Porque tinha que escrever, tinha que fazer, tinha que saber quem era André Rebouças, tinha que pesquisar no livro, pesquisar na internet, para colocar uma descrição breve, tá bom? Com esta fala, eu encerro essa apresentação que eu fiz para vocês de um grupo que é real, que não tinha muito interesse também, que copiava, mas que mostra retorno quando a gente fica, como o Alex falou, quando a gente insiste com a certeza de que nós temos em nossa companhia a melhor matéria para trabalhar no aspecto humano. E aí, então, eu passo a palavra para a Franciene, gostaria que vocês colocassem aí no chat o que vocês gostaram daquele Padlet
de comentários que vocês acharam, né, interessante, e depois eu faço o fechamento formal da nossa aula. Pode falar, Franciene. Então, eu trabalhei esse livro com meus alunos do terceiro ano, deve ter uns 5 anos. E quando a gente propõe livro para ler, ninguém quer ler. E só que eu tive uma ideia assim, meio assim, né? Inovadora, entre aspas. Aí eu dividi o livro em 8 grupos com a turma. Então, durante as aulas de literatura, que eu separava, toda sexta-feira eu dava aula de literatura. Então, os grupos se reuniam e estudavam um capítulo. E no final, eles apresentaram os capítulos. Só que o negócio foi tão bom que isso instigou muitos meninos pegar o livro e lê-lo todo. Mas o legal também é que depois que a gente separou os grupos, eles tinham que representar o livro de alguma forma. E a gente teve desenhos assim maravilhosos, eles representando. Aí a gente descobre que nós temos tantos alunos talentosos, outros grupos fizeram poesia, outros grupos aqui, eles representaram mesmo na arte, no desenho. E teve um grupo que falou, professora, a gente pode fazer uma resenha? E teve um grupo que fizeram uma resenha do livro. Então, assim, dá trabalho, mas na hora que a gente colhe o resultado, e sempre que fala desse livro, ele fala, a Fran vai usar ele lá no terceiro ano. Então, é uma coisa que dá retorno. Então, às vezes, uma coisa que começou com um capítulo, muitos leram o livro inteiro. Então, isso faz bom... É cultura para os meninos, é uma forma que eu tive que colocar para que eles pudessem ler algumas obras, e essa do Lázaro Ramos foi perfeita. E onde a gente trabalhou na consciência negra, a gente trabalhou durante o ano, aí chegou em novembro, eles só apresentaram algo que eles já haviam trabalhado na sala de aula. Aí você falou tudo, porque o Novembro Negro, ele é só um símbolo, mas a gente começa em janeiro. Então foi lindo, maravilhoso você poder fazer algo que eles já tinham visto. Eu não estou vendo correndo só para celebrar, que foi o que nós fizemos como herança do romantismo. Esse trabalho com os indígenas, a gente vai fantasiado em abril para a escola, lembra? Vexame total, absoluto, não conhecemos uma erva, não conhecemos uma língua que eles falam, e a gente tem que fazer para a escola. Então, Novembro Negro não pode se transformar nisso. E você deu o maior exemplo para nós. Franciene, ideia maravilhosa. Gente, o fórum dessa semana é para trazer ideias como a da Franciene. E tem como gravar vídeo? Se quisessem gravar vídeo, podia, viu? Não sei, vou pensar nisso. Porque aí ela contou aqui em 3, 4 minutos. A gente pode fazer isso. Gente, eu fiz isso, isso e isso. A Cimeia falou, nossa, que legal o negócio da lista. Então, a gente vai dando ideia, porque tem que ser um pelo outro para enfrentar o tamanho do problema. Minha querida Bianca Mairim, que fala. Ei, professora. Ei, pessoal, tudo bem? Não, mas mesmo para deixar uma sugestão, é que a gente fala muito sobre racismo na nossa aula, né? E eu costumo trabalhar com os meus alunos, porque todo o meu livro é diferente, né? A minha apostila, eu trabalho com apostila. E a apostila, ela trabalha por tema. E quando ela vem por temática, eu costumo trabalhar com um filme, um curta que se chama Dois Estranhos, que fala sobre racismo. É um curta que ganhou o Oscar, ele está disponível na Netflix, e acho que todo mundo deveria assistir e passar para os alunos, porque, além do conteúdo, a linguagem é muito interessante. Então, fica aí essa dica. Bianca, obrigada. Escreve para a gente o nome, porque aí grava. Brigadão mesmo pela dica. Aqui, Alex vai falar. Ô, Gilda e Bárbara, já estão aí. Não, gente, hoje nós vamos chutar o balde, sabe por quê? Porque é a nossa última aula, a gente vai ficar até a hora que a gente quiser. Aqui tem 46 pessoas. Fiquem à vontade, podem partilhar tranquilamente. Alex, é você, meu amor, pode falar. Oi, Ana, pessoal, boa noite para todos. Eu queria compartilhar uma atividade que eu fiz com os alunos. Seria necessário mostrar, não sei se eu consigo compartilhar aqui, nem se posso. Se você me permitir, eu compartilho. Com certeza você pode. Eu já parei, que eu vou fazer um comentário, já tirei minha tela para você colocar a sua. Tá. Muito bem-vindo, pode. Vocês visualizam aí? Sim. Isso aqui foi uma atividade maluca, né? Daquelas que a gente cria e para ver como o aluno reage, né? Eu propus para ele leitura com matemática.
Eu falei, olha, literatura tem a ver com matemática. Aí eles falaram assim, tem não, professor, isso aí não existe não. Eu falei, tem, mas nós vamos fazer um negócio aqui. Eu precisava estudar com eles o cortiço, e aí a proposta foi o seguinte, o livro é muito interessante, que ele tem um índice, mas não tem título para o índice, né? Então a ideia era, para cada capítulo, que eles dessem um nome para o capítulo, daí a necessidade de ler para saber que nome dar, né? Qual era a ideia do capítulo que leram e qual era a personagem destaque do capítulo. E que sentimento essa personagem trazia para eles. Alguns eu deixei fixo e deixei espaço para que eles criassem a que eles quisessem. E assim nós fizemos para todos os capítulos. E ao final, nós tivemos um gráfico. Nós conseguimos perceber, né, qual que era a percepção dele, do leitor, em relação às personagens. E esse grupo que fez o trabalho me mostrou o seguinte, olha, eu senti muito ódio, mas olha que interessante, teve compaixão também, teve repulsa, né? E a partir dessa análise, eles fizeram uma correlação com a realidade deles, o cortiço dá muito para fazer isso, fizeram um breve resumo e fecharam com uma conclusão. Então, a proposta era um desafio, né? Mostrar uma interdisciplinaridade com o professor de matemática, que ajudou no desenvolvimento da planilha, dos gráficos, e eles tiveram uma forma, assim, tanto quanto inusitada, de analisar um livro, né, fora dos padrões estéticos, né? Eles tinham que entender a obra e, de algum modo, transformar isso numa informação matemática. Foi muito bacana, gostaram, acharam, assim, diferente, e eu consegui fazer um trabalho interdisciplinar com o professor de matemática. Sensacional, morri aqui de ver só que, assim, o capítulo, a ideia do capítulo. Agora, olha, senhor Alex. O Alex, você está todo dentro do novo ensino médio, hein, Alex? Olha, filho, nossa senhora! Do passado, eu ia mostrar minha atividade, nem vou mais. Vai sim, vai sim. Eu é que posso dizer que eu estou ensinando o vigário a rezar, tá bom? Não é assim que a gente fala? É muito bom lidar com o professor, mas muito bom, porque aqui é compartilhar mesmo. Aqui eu quero falar uma coisa para o Alex, eu sei que ele não fez isso, mas deixa eu cutucar vocês todos. Gente, eu estou impressionada com como você pode visualizar o desenvolvimento do livro, das personagens, a partir de um gráfico matemático. Isso é sensacional. Nossa, eu quero saber dessa ideia, Alex. Agora, quando tem o sentimento da tristeza, do ódio, a compaixão, o professor de literatura vai lá e detecta na nossa diva presente, como é que ele expressa isso no capítulo, onde é que está. Fala, gente, olha que trem bonito que ele colocou com essa palavra desse jeito. Então, como é que deixa vazar que o sentimento era de raiva? Porque não está escrito, estou morrendo de raiva. Ele não diz isso. Ele mostra isso com a palavra, de algum jeito. Então, esse trabalho com a linguagem, acrescido de um trabalho belíssimo, maravilhoso, incrível que o Alex fez, não tem como dar errado. Daí não, eu sei que eles virão. Como, vinde a mim, os leitorezinhos. Mesmo aqueles que não têm formação em casa, eles estão ávidos por se entenderem, por olhar para si. E um livro como este, um trabalho como este, faz isso. Lindo. Aqui, Sheila, é tu, e depois a Cleonice. Aqui não é cópia, não, amiga. Ivone, estamos juntos. Lembra daquele negócio que a gente aprendeu na nossa formação brasileira? O começar a ouvir e olhar aqueles que estão falando há séculos, se não estivermos juntos, não vai dar certo. O povo então, vamos lá, então. Olha, Ana, eu trabalhei, né, nessa região, uma região de muita necessidade, né, uma clientela difícil até, eu não sei, acho que eu não sei apresentar sobre. Então, assim, eu fiz esse projeto porque meus alunos, eles não sabiam ler, né? Então, eu tinha uma resistência muito grande com a leitura lá. Eu não sei se está apresentando para vocês, tá? Estamos vendo e é lindo.
Tá, pois é. Ah, tá. Então, eu fiz esse projeto com a intenção de melhorar a leitura, incentivar a leitura desses meninos. Então, a primeira era uma turma de 6º ano. Infelizmente, eles chegam lá, eles estão chegando para a gente sem conhecimento das letras, né? Sem conhecimento da própria escrita. Então, eu vou trabalhar com a literatura, quem sabe eu consigo desenvolver nesses meninos o gosto da leitura e também de quebra, né, a escrita, né? Então, foi lá a análise do livro, aí com essa análise eles faziam a leitura do livro, né, eles escolhiam o livro a seu critério, né, ao seu gosto, e ao final eles produziam, né, nós começamos esse trabalho com isso aqui, ó. Cada um construiu o que era leitura para ele. O mais impressionante é esse aí que escreveu que leitura para ele não era nada, né? Que leitura para ele não representava nada. Então, esse marca-texto é que acompanhou cada um no decorrer do projeto todinho. Então, ele foi autor do que representava a leitura para ele. E no final, ele fez uma outra taleta dessa do que representava para ele leitura depois do projeto. Então, aí eles confeccionando, né, o marca-texto. E, ao final de cada leitura, eles eram convidados a representar uma cena, né, uma cena que mais chamou atenção para eles de forma artística, né, trabalhando aí com o professor de arte aí, entendeu? É isso aí, o projeto foi basicamente isso aí, não sei se deu para entender, porque a clientela, eu tinha, assim, a intenção, tinha a pretensão de despertar a leitura, o gosto pela leitura, porque eles não liam nada. E no final do ano, eu já tinha alguns leitores, eu plantei alguns leitores lá, eu tenho consciência disso, que eu plantei alguns leitores ali naquela turminha de 6º ano, que chegou para mim assim, sem alguns não conhecendo letras, né? Não conhecendo o alfabeto. Sheila, muito legal você poder primeiro deixar com que eles escolham tudo, mas eu quero dar uma dica que é assim: apostem demais em ler para eles e trabalhar com uma obra em comum. Inicialmente, tá? Isso não é regra para tudo, não. É porque o trabalho mediado por nós, a gente faz a mediação, você não precisa fazer pergunta daquele tipo, porque eles vão ver a editora, tudo no mesmo livro. E aí, Sheila, tem uma magia que é ideias diferentes aparecerem sobre uma mesma obra e dali, você sempre sendo a mediadora, e ali você vai poder fazer com que essa coisa da pluralidade se manifeste de verdade, uma certa liberdade da linguagem que você não diz, eles percebem. Porque vai construindo uma ideia, vem outra. Então, a gente evita, daí, nesse sentido, as perguntas muito, como que eu poderia dizer, mais parecidas com as nossas provas antigas, né? Porque cada um tem um livro, é claro que você tem que perguntar isso, porque ele tem que apresentar o livro para as outras pessoas, aí o livro deixa de ser a coisa difícil. Não, a coisa desconhecida. O livro deixa de ser, porque todo mundo tem o mesmo. E você lê. Abre o livro, que nem a gente fazia antigamente, que nem os griots fizeram, abre o tal do livro e lê para eles, e eles vão amar. Daí você lê outra parte, essa estratégia de leitura, como a gente vai fazer, como estruturar a metodologia, isso depende do nosso tempo, do nosso livro, de tudo. A escolha do livro pode ser coletiva. Experimenta o mesmo projeto, Sheila, lindo, incrível, o que você nos apresenta, o resultado que eles mostraram, os caderninhos que você comprou. Isso é lindo, Sheila. Você não sabe o tanto que esses meninos assim têm sorte de ter esse acolhimento. E agora você vai experimentar ser a griot deles, com e você vai ver a magia de todo mundo falando
tipo a mesma língua e uma língua diferente, porque vai fluir daquele lugar de entendimento, um compartilha com o outro. O negócio é incrível. Mas, claro, tem hora que dá para fazer obras dispersas assim. Só que no 6º ano eles são novinhos, né? Então, às vezes, aquele que ainda não lê nada vai ter muita dificuldade. Se é o mesmo livro, ele pede para o amigo, fala, meu filho, me ajuda aqui. Aqui eu estou com uma ideia. Eu sei que a Cleonice queria falar, né, Cleonice? Bárbara e Gilda. Cleonice, você queria falar? É rapidinho, professora, só para agradecer vocês. Hoje a aula está enriquecedora. Eu vou abrir rapidinho aqui a câmera. Ah, que bom te ver! Amei. Professora, agradecer demais a você, aos colegas que contribuíram e compartilharam. Também quero mostrar o lançamento do livro que nós fizemos na escola. Este livro é o Caderno de Camila. Camila apareceu para nós em um texto no livro didático Português Linguagens. Nós trabalhamos este livro há algum tempo. E lá tinha um trecho do texto do Pode Edson... falar com calma, a voz é sua. Preocupada com o tempo. Então, lá apareceu um trecho do texto do Edson Gabriel Garcia. Então, nós lemos aquele início, falava de um caderno de Camila, que esse caderno foi passado na sala de aula, e ele passava de aluno para aluno, todo mundo queria ler o caderno de Camila. Eu perguntei a eles, o que será que tinha nesse caderno de Camila que todos da sala queriam? Aí alguns falaram assim, eu acho que tinha atividade, Camila era muito inteligente, todo mundo queria copiar a atividade. Aí outros disseram, não, era mensagens de amor, todo mundo ficava curioso para saber. E aí, a partir dessa curiosidade, eu fiz parceria, busquei parceria com uma colega chamada Elieide, que era 9º ano, né? Eu trabalho numa escola de ensino fundamental anos finais, e nós sempre ficamos com os 9º anos, que eu gosto muito é mais dinâmico o trabalho. E então, nós solicitamos que eles escrevessem o que eles acharam da continuidade, porque o texto não falava o final, e pedi os direitos autorais ao autor, né? Que ele é de São Paulo, foi super gentil conosco, nos autorizou. E então eles criaram finais para essa história, e disso nós reunimos aqui no livro, outros ilustraram, né? Tem aqui o final, o ilustrador foi o Tiago, tem as fotos também dos alunos que escreveram, né? As fotos deles aqui, cada um fez o seu ponto. Foi um trabalho que nos custou. Então, no ano seguinte, eu fiz parecido com o que a Sheila fez. Nós já criamos os caderninhos, viu, Sheila? Eu também fui lá, o estado não dá, comprei os caderninhos fininhos lá, distribuí na sala, lemos um livro de Shakespeare, o Otelo, e então eles faziam uns emojis, né? O que você acha de tal personagem? Qual emoji que você dá para ele, né? E eles criaram as carinhas lá, né? De Brabâncio, por exemplo, assim, né? E criaram... Foi muito, muito, muito bacana. Gostei muito da dinâmica que do trabalho do Alex, que bom que ele vai compartilhar conosco. Obrigada. Beijos. Cleonice, que incrível esse livro com os finais. Ali está a literatura todinha. Porque não tinha final, eles fizeram e várias ideias. Ah, não acredito que ele pensou nisso. Ai, gente, é verdade, podia ser isso. Maravilhoso. Assim, muito legal. E esse cuidado, sabe, Sheila, Cleonice, que compra caderno para os alunos. Nossa, eu sei que isso também relata, ou isso deixa ver um desses entraves que a gente tem, né? Questão física, falta dos livros. Mas é isso, quando brota, brota. O rebento vem farto como trigo ao vento, porque a gente está lidando com uma flor na pedra, vocês sabem, né? É isso que nós estamos. É o precário, é o raro mesmo, que é a leitura com grupos que vêm assim totalmente desinteressados para isso, mas tem jeito. Alex pode falar, eu quero falar com a Gilda e com a Bárbara, hein, que eu estou com uma ideia. Não vai embora, gente, ainda, que está quase acabando, porque eu quero falar do fórum para vocês. Só para comentar, professora, uma coisa que eu faço com os alunos, de todos os cursos, tudo que eles escrevem, tudo que eles produzem, eu não perco. Eu recolho e, de tempos em tempos, eu reúno todos os textos, contos ou sonetos em e-books. Então, a gente monta e-books. Então, para dar alguns exemplos, a gente tem um livro chamado Conte Conosco, um chamado Contos da Catedral, em que eles tinham que se pensar nos subterrâneos da Catedral de Notre Dame e ali escrever os contos de suspense. Só sonetos, é um outro livro que só tem sonetos,
E tem os alunos que se sobressaem, né? Tem alunos escritores, por exemplo, aqui o Igor, Fardo de Narrador, Kennedy, e os caras vão escrevendo. Então, eu não perco nem um texto que eles escrevem. Eu trabalho os textos, recebo, junto com eles, eu já aproveito e ajusto o que precisa ser ajustado, e já falo com eles, guardem para publicações futuras. Em um dado momento, eu chamo para publicação. Falo, galera, vamos publicar um livro aí, quem quer participar? Aí chove de textos. E é uma forma de também mostrar que eles podem escrever. Eu, aluna de Alex, que penso? Penso que o que eu faço é importante, penso que meu ser é importante para o mundo, penso que o que eu digo tem voz, tem valor. Quando ele reúne, e ele não perde nada. Então, ele está guardando o ser daquelas pessoas, sabe? Isso é muito legal. Aqui, Bárbara e Gilda, quero perguntar. Eu vou mudar um pouquinho o fórum, viu, gente? Então, já vou falar aqui para vocês. Vou pedir para que vocês leiam, que nem o Curtiço. Olha, Alex, você acha uma parte que você adore, aí você vai pegar esse belo desse livro, você vai abrir para a gente, você vai ler um trecho, e daí você vai explicar. A partir desse livro que vocês ouviram só um pedacinho, eu fiz uma atividade assim. Isso que você fez na nossa aula. Assim, assim, assim. Mostra, compartilha. Como é que vai compartilhar? Mostra assim, ó, a lista. Você mostra de algum jeito. Se você não tiver como gravar um Meet, se tiver, você fica lá falando sozinho. Lindo, maravilhoso. E aí, todo mundo que puder compartilhar por vídeo e tiver essa vontade mesmo, porque é mais fácil do que a gente escrever tudo a metodologia, mas eu quero saber mais coisas, né? Como que foi a metodologia de aplicação, o planejamento anterior, claro, os objetivos que vocês tinham, e um ou outro resultado, lê um trechinho para a gente, não é gostoso ver coisa de aluno? E se vocês tiverem feito alguma coisa que já tenha um resultado, né? Vocês veem que isso é uma atividade exitosa que nós vamos oferecer de ideia. E no trabalho da atividade aplicada, vocês vão pensar para 2023. Você não atribuiu ainda a turma, né? Vocês não teve atribuição ainda, só 2023 que vai ter, né? Ninguém sabe onde vai estar o ano que vem ou já tem uma ideia? Eu já tenho. Eu também, na minha escola já escolhemos. Eu também já não, então, já sei, Cássia, já teve, maravilhoso, gostei. Aqui em Minas Gerais é um negócio avançado, minha filha. Escolheu. Eu também já tenho as minhas, 8º e 9º. Elísia, pronto. Então, quer dizer, vocês já vão fazer uma atividade para eles para o ano que vem. Já vão. Que é a atividade aplicada que eu quero ler. Vocês vão colocar lá que planeja. Que vocês têm de ideia? Que texto que vocês vão querer trabalhar? Como trabalhar? Que metodologia fazer? Como fazer a diva ficar presente? Porque dá para ter o livro e ela ficar ausente, viu? Ficar perguntando o livro e não entrar na linguagem. Então, quero saber essas coisas daí. O fórum de agora é para falar sobre algo que foi feito, que nem o Alex fez, que nem Jaqueline fez, que nem Bárbara contou para a gente. E todo mundo que compartilhou, que eu amei demais ouvir, contou. Isso já foi feito. Para o futuro é o trabalho que vocês vão fazer na atividade aplicada para 2023. Gente, eu então quero encerrar com tanta alegria. Olha como é verdade que a poesia é para comer, porque é muito saboroso falar sobre isso, é saboroso entrar em texto e dar vida. Eu sei que a gente está lidando com a flor na pedra, mas a gente consegue momentos de trigo ao vento. Só não dá para se iludir que vai ser trigo ao vento toda hora. Não vai. Porém, quando isso acontece, não tem nada que pague. Não estou dizendo que a gente não tem que receber muito bem, não, viu? Não sou dessas. Acho que a gente tem que receber muito bem. Só que o que eu digo é que tem algo que vem de retribuição, a gratidão, os olhares, o brilho, como uma aluna que falou que pulava quando eles adoraram a música do Caetano, Anjos Tronchos, né? É muito grato, é muito maravilhoso ver que você está formando seres humanos. E eu quero dar a última dica, que eu sempre levo, quando eu quero trabalhar um texto que às vezes ou é denso, ou é um texto que eu gosto muito, que eu quero que ele renda.
eu levo comida, um biscoitinho de polvilho, e ponho assim do lado e fica livre, pode pegar ali. Levo, às vezes, um suquinho, gente, pode ser tangue de pozinho. E boto, porque tem algo de um conforto. Eu dei essa dica para uma professora do Pará, e para o grupo, né? E que eu fui fazer uma formação com eles lá no Instituto Federal do Pará. Só que lá a realidade é muito cruel, muito mais cruel que a nossa. E aí a questão é de ter fome mesmo, de comer só na escola. E como é já ensino médio, eles não têm o leitinho que o ensino infantil tem. Sabe que eu tomo o golinho de leite, daí vai brincar? Não tem isso. Já chega pau, matemática, literatura e não sei o quê. E eu falei assim, leva biscoito na aula. Estou falando biscoito mesmo, estou falando simbólico, não. Ela falou assim, 3 semanas depois, professora, está correndo os corredores, que eu sou a melhor professora do Instituto Federal do Pará. Eu falei, mas lógico, eles estão prontos para se abrir, né? Não é sempre que a gente leva lanchinho, mas vocês compram até caderno. Um biscoitinho de polvilho vai muito bem com a poesia, porque ela é para comer. Então, um beijo para vocês. Olha, doida para férias. Amei a aula também, Ivone, vocês demais. Áurea, que bonito seu nome, sou muito apaixonada por esse nome. Obrigada, gente. Elísia, Irlândia, gente, quero conhecer tanto vocês mais. Jaqueline, Andressa, muito obrigada. Cleonice, Viviane, a Irlândia falou aqui, brigadão, viu? Gilda, vamos encerrar? Bárbara, obrigada, meninas, vocês são brilhantes. Não, se a gente for confiar no gosto da delícia dessa aula, a gente fica até meia-noite aqui tranquilamente, né? Mas olha só, deixa eu passar alguns recados para vocês, para a gente finalizar aqui. Os fóruns estão disponíveis até o dia 30, né? Então, os 4 fóruns, vocês têm até o dia 30 para finalizá-los, tanto dessa disciplina quanto da outra, né? A atividade aplicada, ela pode ser entregue até o dia 16 de janeiro, inclusive amanhã, Bárbara e eu, nós teremos um plantão das 19 às 20 para tirar dúvidas, para orientar, para ajudar naquilo que vocês precisarem, tá? A AO, que é aquela avaliação online, ela está prevista para o prazo de 9 a 13 de fevereiro, então já vai ser um pouquinho, né? Já lá no finalzinho, já no início da outra disciplina, dos outros módulos já. O que mais? Acho que é isso que a gente tem de recadinho para passar para vocês. A gente gostaria de agradecer imensamente a professora Ana Amélia. Que bom que a gente tem mais uma disciplina com você, porque a sua aula é encantadora. Bárbara e eu ficamos, acho que como todo mundo, a gente fica comentando depois sobre as aulas. Hoje mesmo, Bárbara está assim, fala do nosso livro, porque nós também somos professoras, e a gente também trabalha com língua, Bárbara trabalha com espanhol e com a literatura, eu trabalho com língua portuguesa e com literatura também. E a gente também trabalha e tem vários projetos. A gente tem um projeto do piquenique literário, que os nossos alunos, a gente reúne para um piquenique mesmo, partilhar um piquenique uma vez por mês, partilhar livros que eles escolhem para ler, por exemplo. É maravilhoso, eles amam, então é um momento assim, muito gostoso. Tem um livro que a gente tem comida, exatamente. Tem um livro que a gente produz, que chama Noite de Autógrafo, mas é um projeto durante um ano inteiro, que culmina com a noite de autógrafos, que são textos dos alunos, cônicos, crônicas, poesias, e eles sentam, aí nesse dia, chama toda a comunidade, pais, família, amigos, e esses meninos dão autógrafos para as pessoas, e os livros, a gente consegue fazer edições dos livros, a nossa instituição permite isso. E os livros com ISBN e tudo mais, então, assim, eles dão autógrafos nos livros todos, então, aquilo para eles é uma coisa, assim, que não tem explicação, tanto que eles são apaixonados. Então, são vários livrinhos que a gente tem. Então, assim, temos também trabalhado e vimos aqui várias partilhas, assim, lindas. A gente tinha que pensar em uma maneira de deixar isso, né, partilhar isso com outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho um blog, um canal, junto com outros professores, com a Ana Neta, por exemplo, que é a coordenadora do curso aqui, um outro professor da escola, que a gente faz partilhas de metodologias inovadoras, ferramentas digitais, que já é um outro nicho, né? Mas, assim, que é muito interessante que nesse período, um período que iniciou a pandemia,
ele foi bem relevante para os professores. A gente compartilha tudo gratuitamente, ensina como trabalhar com algumas ferramentas digitais que estão disponíveis gratuitamente, é bem legal. É a Professos 21 que chama. Alguém está perguntando o nome do canal aqui. E assim, eu fiquei vendo vocês fazer isso aí, compartilhar, eu fiquei imaginando, imagina um canal com partilhas dessas, né, dessas metodologias, dessas propostas, desses projetos tão encantadores que vocês já realizaram e que deram certo, seria bem encantador. De repente, fica aí a dica, de repente, quem sabe, né, pensar em espaço. No fórum. Fica essa ideia. Eu já tem muita coisa boa aí. Enfim. Olha, daí nós vamos ver como é que esses meninos vão gravar, fazer um vídeo para o fórum, não sei como. Já vai ter um vídeo para o fórum, esse vídeo já pode ir para um canal, já vai para a rede, vai ajudar milhões de outros professores. E, podem ter certeza. Eu adorei o trabalho de vocês, muito lindo. Eu até ocultei, viu, gente, o fórum. Não tem fórum ainda, porque eu vou pensar como é que nós vamos gravar vídeo, para vocês poderem ler um pedacinho para a gente, mostrar. Há várias possibilidades. Não é igual. A escrita, às vezes, não dá conta. Sim. Hoje. Então, professora, muito obrigada pelas suas aulas, muito obrigada por esses momentos, né? Esses 4 encontros foi bem maravilhosos. Acho que todo mundo sai com o coração bem quentinho, assim, dessas aulas. Quero agradecer também todos por estarem aqui conosco, não desistirem, porque no início eu acho que foi difícil para todo mundo, mas eu acho que está todo mundo aqui forte, empenhados, e estamos todos também aqui para ajudar, para auxiliar, e não desistam, vão até o final, acho que é isso, vamos dar as mãos um para os outros, né, que vamos chegar em frente, chegar lá na frente juntos. Queremos também, né, Bárbara, desejar aqui um Feliz Natal para todo mundo, um Natal abençoado, que Deus possa abençoar e proteger cada um de vocês e a família de vocês. Tá, é isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Beijão, gente, muito obrigada. Gente, obrigada por tudo, viu? Foi uma excelente partilha. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Feliz Natal, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Feliz Natal para vocês. Obrigada, gente. Feliz Natal. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau.